Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com essa galera aqui, só tem fera no ramo de correia transportadora. Eu fico realmente agradecido aí a presença de vocês. Também quero dizer, nós estamos apresentando agora, nesse momento, o primeiro podcast da América do Sul em correia transportadora. Que seja o primeiro de muitos, mas o nosso objetivo é sempre, com muita naturalidade e muita transparência, levar ao nosso cliente final os pós, os contras, as coisas boas e as coisas ruins que acontecem nesse mundo de correia transportadora. Eu quero dizer que ser distribuidor não é fácil. Não é só comprar e vender. Quem for montar uma empresa pensando que é só comprar e vender, monta outro negócio. Porque atrás do comprar e vender existe um trabalho muito sério. Existe um trabalho que vocês não imaginam. É incansável. Eu quero dizer assim, a nossa vida, cara, é uma vida muito, muito complicada. Outro dia, comentando com um amigo, eu digo, cara, um advogado chega a seus 70 anos de idade, aí a consulta dele passa a triplicar o preço porque ele tem um histórico de trabalho. Você pega um cantor, Paul McCartney, há 50 anos canta a mesma música dele. Um jogador de futebol, ele termina de jogar, ele vai ser um treinador. Nós não. A nossa vida é assim, o que é ontem não pode se comentar hoje. Cada dia é um novo dia. Então a gente tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre se modernizando a cada dia. E não fala de passado. Eu não posso chegar na empresa e falar, lembra aquele pedido lá 6 meses atrás que eu fechei? Isso é coisa passada. A gente tem sempre que falar no futuro o que vai fazer e como fazer. Mas, Renan, foi um prazer ter você aqui, né? Eu gostaria também de ratificar quem está nos assistindo. Eu sou o Carlos Antônio, sou um cara especialista em correia transportadora, já há alguns anos, há muitos anos, né? E sou sempre um menino. Daqui para frente, vamos tocar o pau. Renan, o que você tem a falar, rapaz, de Continental aí? Muita coisa boa no mercado recentemente? Carlos Antônio, agradeço a oportunidade aí de estar com vocês, sempre uma oportunidade, né? Praticamente estou sempre com a Becon e com o Carlos Brito, com o Everton. Me apresentando aí para o pessoal que está assistindo, eu sou o Renan Nogueira, tenho 11 anos de Continental, apesar que comecei a trabalhar com produtos de borracha em 2005, em outro fabricante, e estamos sempre aprendendo, né? Trabalhando bastante aí. E a Continental, uma empresa aí centenária, né? Mais de 150 anos aí já no mercado, uma empresa aí que é muito conhecida pelos produtos de pneus, porém hoje estamos aqui para falar de correias transportadoras, né? Então levar um pouquinho mais para o pessoal o que é correia transportadoras, né? Então essa é a ideia. E acredito que o Rafael aqui, como parte da engenharia, vai se apresentar, a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre esse tipo de produto, né? Para quem realmente não conhece, entender um pouco mais como funciona a função do fabricante, o distribuidor, falar um pouquinho de mercado também. Opa, bacana. Vamos tirar então dessa cabeça aí o que é que ele tem de bom aí, porque tem muita coisa aí dentro, Tem, né, fera? tem muita bastante coisa, né? Alguma experiência aí, já dá bola para mim, né? Bom, pessoal, muito prazer, sou Rafael Pavan, trabalho na Continental aí há 11 anos, né, no ramo de correia transportadora. Agradeço pelo convite, satisfação aí participar desse podcast, poder conversar com o nosso público aí, juntamente com a Becon, meu parceiro Renan aqui. Correia transportadora, basicamente, é um produto manufaturado, né, de borracha, que ele opera em segmentos contínuos, transporte contínuos de materiais a granel. E que hoje é possível, hoje se tem a disponibilidade, tem os produtos para operar com muitos materiais, muitos tipos de material diferente, né? Hoje a Continental ela tem um portfólio muito vasto de produtos que atendem a todas as aplicações inerentes a esse tipo de
segmento, né? Que são os materiais a granel, enfim. Nós temos vários produtos especiais, temos muita coisa para falar aqui para o nosso público, né? E esse bate-papo nosso vai ser muito rico, né? Que tem pessoas aí com muita experiência, como o Carlos disse, né? Tem 18 anos aí de correia transportadora. E legal, mais uma vez, satisfação. Opa, obrigado. Cada dia, cara, que eu vejo assim, a Continental muito preocupada em tecnologia, em novos produtos, isso é muito bom, né? A gente, como distribuidor, fica muito enriquecido, porque o perfil da ABECOM é um perfil muito voltado à engenharia, né? A gente sempre se preocupou em atender, em dar soluções. Essa é o segredo da ABECOM, né? Isso que o Rafael está falando aí, eu tenho esse tipo de trabalho na ABECOM. Você faz isso daí, fera? Bom. Faz mesmo ou é? Vai, né? Faz. Então tá bom. Primeiramente agradecer também aí o nosso primeiro podcast, a presença aí da equipe da Continental. Sou engenheiro Everton, sou especialista aqui em correia transportadora, em aplicações. Eu atuo fortemente aí nos nossos clientes de contrato. Eu acabo fazendo todo tipo de trabalho externo, visito o Brasil, visito todos os segmentos. E a gente está presente, trazendo soluções, como o Rafael falou. Oh, isso é bom. Já tá há algum tempo já aí, né? Nessa caminhada. Tô há 7 anos e meio já. Já é um trabalho que vem aí desde 2015 na ABECOM. Né? Já passei por alguns outros departamentos. Sim. Depois passei para a equipe de engenharia de correia transportadora. E hoje estamos aí, nessa equipe aí que é a melhor. Bacana. Outro dia eu comentando com um amigo, ele falou: Carlos, você está preparado para parar? Eu digo: nunca. Porque é igual jogador de futebol, né? Eu vou sair dos campos, né? Mas com certeza eu vou estar nos bastidores. Porque há alguns anos que a gente trabalhou, aprendeu muita coisa. Eu não posso estar mais, né, subindo estrutura, mas deixa comigo. Eu sempre vou estar nos bastidores. Ele aqui é o meu pupilo que substituiu tudo que eu fazia no passado, né? E a gente sempre procurou assim. É uma família, né? A gente está sempre junto aí. E tu, Calão? O que é que tu tem a falar aí? Tanto de Continental como todo esse trabalho, agrega alguma coisa ao nosso objetivo? Sim, com certeza. Primeiramente, obrigado. É uma honra poder participar desse podcast aqui com vocês. Com certeza sairei daqui mais sábio e pronto aí para a nossa guerra diária. Bom, vamos lá. A ideia aqui é a gente poder facilitar a vida do nosso cliente, né? E a ABECOM, eu já estou na ABECOM aí tem 12 anos e ao longo desses 12 anos a gente percebeu uma evolução na própria ABECOM. A ABECOM é uma empresa que ela se especializou em atendimentos de contrato. Isso, por trás, temos os nossos fabricantes que dão esse apoio para a gente. A Continental é um deles, é o nosso parceiro aí principal aí de correias transportadoras. A gente agradece, sempre está evoluindo junto. E a ideia é essa, a gente facilitar a vida do nosso cliente com o nosso modelo de trabalho. Eu preciso atender com excelência e essa excelência ela é voltada de acordo com a nossa estratégia. E essa estratégia nada melhor do que conhecer a dor do cliente e saber como a gente desempenha essa estratégia junto ao fabricante. Bacana, Carlos. O que o Carlos está... Resumindo o que o Carlos está falando aí, essa brincadeira toda que a gente faz aí no mercado, hoje nós temos 230 contratos, né, que dão aí mais de 1.000 plantas. Então, sendo monitorada e atendida 100% pela nossa engenharia, seja ela de transmissão de potência, de correia transportadora, de outros produtos. Isso nos dá credibilidade, né, cada vez mais, para que a gente possa vender e aplicar as tecnologias que vocês têm, né? Sim.
Eu até não sei falar muito da tecnologia que vocês têm. Fala aí, Rafael. O que você tem de melhor aí? Bom, a gente pode seguir para alguns caminhos, né, de tecnologia, tanto para os caminhos de desenvolvimento de novos compostos, não é? Como o caminho de tecnologia de sistema eletrônico e até das emendas. O objetivo é sempre melhorar a performance e a satisfação dos nossos clientes. Então a gente sempre está focado a desenvolver o melhor, o que o mercado realmente necessita, né? Recentemente aí é um produto que já está contabilizado no mercado, que é o Compost Survivor, né? Que tem uma abrasão resistente, é uma excelente abrasão, resistência ao desgaste, né? Já temos vários clientes aplicados com vários cases de sucesso no que tange quanto o cliente gostaria que a correia dele durasse e quanto essa correia durou. Legal, já falou de case de sucesso, então, sem mencionar o cliente, acho que nesse momento não precisa, mas conta o que aconteceu, né? Qual foi a análise, a visita, levantamento, quanto que durava a correia do cliente, a performance, após a nossa solução com a tecnologia. Como que ficou isso daí? Tem algum caso, Rafa? Pode compartilhar aí? Tem alguns casos. Recentemente lá no Nordeste, nós recebemos aí um feedback de um cliente lá que quis comprar uma nova correia. Foi uma correia que a gente colocou em substituição que ele tinha lá, anteriormente de um outro fabricante, que ele tinha uma durabilidade de 6 meses e realmente pela aplicação nós detectamos que poderia atingir muito mais, né? Então, a partir da nossa análise, né, da especificação desse novo composto, é claro, analisando e indicando melhorias em outros pontos do sistema transportador dele, de alguns agentes externos, a gente conseguiu chegar a 2 anos aí. Muito bom. Então, Aumenta 400% quase. Sim. Né? Então, é uma aplicação que a correia é curta, com uma velocidade alta, isso tem uma alta frequência de carregamento, desgaste. Agressivo. desgaste, né? Sim. Abrasivo, é um material extremamente abrasivo. E quanto o cliente economizou? Quanto ele reduziu o custo dele? Só apenas trocando um composto. Eu até falo que nem sempre o preço é o principal parâmetro. Exato, Porque exatamente. pode custar até o dobro o Exatamente. material. Se é um material de qualidade, pode custar até o dobro. Mas se durar 3, 4, 5 vezes mais, o cliente só tem a ganhar. E por isso é importante o cliente final, a engenharia dele, sempre estar à disposição para fazer esse trabalho. Porque a partir da base, a gente consegue fazer esse teste e depois, quando o compras for cotar novamente, ele já tem esse resultado. Olha, eu usava a correia X, durou 6 meses. Agora com a correia Y, ela está durando 1 ano, 1 ano e meio. Então aí o preço já não está mais na mesa, né? Então estamos falando de um custo-benefício, né? Então essa é a ideia. E não só resistência à abrasão. Também nós temos a Fortress, não é? Que é um produto aí extremamente eficiente para impactos e cortes. Então já é uma realidade. Como que é essa lona aqui? Explica pra gente melhor, Rafa. É um triple warp, né? Na verdade, é um tecido totalmente diferente aí do que se tem no mercado local. Ele é muito mais robusto, ele tem um baixo alongamento, uma excelente flexibilidade e uma eficiência ímpar aí no que tange ao cortes e impacto, né? Isso reduz muito a incidência de rasgos em correia transportadora em função de materiais lamelares aí que caem de uma aplicação para outra, de chute de um ponto para outro. E no Brasil, alguém tem além da fonte? Sim. Não, você está falando cliente. Cliente, sim. Temos. Cliente, sim. Cliente, sim. Os concorrentes não têm essa resposta. Não tem. A princípio, não. Né? Mas exclusivo. é um produto extremamente importante, entre outros que está sendo desenvolvido, né? Para deixar como claro... produtos anti-chama e etc. Para deixar claro, é uma produção local, tá? Fazemos em Ponta Grossa, importamos o tecido, né? Temos parte também do tecido em estoque. Então, a produção é em Ponta Grossa, local. Isso é um diferencial. E, Rafael, como que funciona a emenda dessa correia aí? Qual que é a diferença? A orientação nossa, ou emenda mecânica ou emenda do tipo finger. Né? Porque é uma correia aí que nós aplicamos aí com uma lona ou 2, né? E nós entendemos aí pela robustez do tecido, a emenda finger ou mecânica, nós passamos essa resposta de acordo com cada aplicação, né? É a mais eficiente. Uma lona ou 2, então ela se torna uma correia mais leve,
Exatamente. Pode proporcionar economia de energia para o cliente. Exato. Esse hoje é um objetivo de todas as indústrias. Sim. É um foco aí, né? E um trabalho interessante também no cliente, por exemplo, ele faz um estoque lá com 3 ou 4 tipos de correia. Que Né? atende. Podemos fazer um estudo, os cálculos, e com uma especificação, essa correia atender os transportadores, né? Padroniza. Então, padroniza os transportadores do cliente. Então, a ideia não é só vender, é levar tecnologia e solução para o nosso cliente também, né? Bacana. Veja bem, eu acho que é um bom trabalho. Como nós somos bons alunos, né? Evidentemente, nós já fizemos a Becon já fez algum tipo de trabalho com um case de sucesso. Você pode citar algum aí que foi feito? Sim, Carlos. Já fizemos alguns trabalhos em alguns segmentos, citando aí como exemplo o papai celulose, né? Problemas muito críticos, caindo toras. Né? O Carlos já visitou comigo, e a gente vê toras de 10 polegadas por 6, 7 metros de comprimento caindo em cima da correia. A correia não aguenta, né? E aí fizemos o estudo, o cálculo, em conjunto com a engenharia da Continental, e especificamos a correia Monster Ride com um aumento de performance, onde durava 4 meses, passou a durar 2 anos. 4 vezes 6 mais. vezes legal, mais. Que legal. Até porque, Rafael, a gente vê muito cliente, cara, tem nomenclatura antiga. Exato. Eles às vezes nem sabem que tem coisa melhor. Sim. Então você fala lá que ela tem a índice lá de abrasão, 100 milímetros cúbicos, mas ele não sabe que tem coisa melhor. Atual, né, Carlos? Sim. Bacana. Isso aqui no meu conhecimento chama-se excelência de qualidade. Falando em excelência de qualidade, um amigo meu, como diz lá no... Senta que lá vem história, hein? Pelo amor de Deus. Outro dia me fez um comentário e eu gostaria, nesse momento aqui, de dar a resposta para ele. Um amigo meu falou assim: Galão, eu estou muito preocupado porque o mercado futuro vai se tornar muito aberto e vai ter muita concorrência e a rentabilidade vai cair muito, né? Eu gostaria de responder esse amigo o seguinte: desde o tempo dos primórdios existe excelência de qualidade. Os cavalos da Mongólia, a espada do Shaolin, o uísque da Escócia, o vinho de Portugal. E dando um exemplo bem transparente, vamos falar em commodities. Você tem hoje o shopping center, você tem a loja de bairro. Aí eu te pergunto, quem é que vende mais desses três? O shopping center. Por quê? Porque tem excelência de qualidade. Te dá garantia, te dá seguro, te dá conforto. Então, eu quero responder ao meu amigo, se ele trabalha com a excelência de qualidade, continue. E esse é o foco da Becon. A Becon, ela não pega qualquer produto. Assim, quando você fala, poxa, vamos vender isso aqui, 10, você vende por 20. Ela não se preocupa com quanto vai ganhar. Ela sempre se preocupou com o que ela vai oferecer no mercado. Ela não põe o nome dela para vender um produto sem ter certeza que o produto de qualidade é bom, né? Eu digo nas visitas que nós não somos simples vendedores. Nós somos provedores de solução para o cliente. Sim, sem dúvida. O cliente quer deitar na cama numa sexta-feira e dormir tranquilo. Não quer que quebre um produto, uma máquina, por ser aplicado algo de má qualidade, de baixa qualidade. Tá, agora você que é de engenharia, me ratifica uma coisa. Estamos falando em excelência, mas a Becon é preocupada com o cliente, mas a Becon atende 24 horas? Claro. Os clientes que eu atuo bem focado nos contratos, a nível Brasil. Eu faço essas visitas, né, em todos os clientes. Os clientes têm o meu contato em caso de emergência. Fora isso, a Becon tem um ramal de emergência, onde uma equipe, seja no final de semana, seja no carnaval, seja no Natal... Não dá meu telefone para ninguém. Não. Final de semana não dá, não. Não passa o zap, não? Não, eu passo para o Carlos Brito. Tá certo. Aí a gente vai lá, Vamos abre o sobrecarregar galpão, o Brito aí. Sim. despacha o material pro cliente, fera. O cliente não fica parado, não. Né, Brito, da Becon também. Se o cliente precisa de uma correia, independente se for feriado, Natal, Réveillon ou Ano Novo, pode contactar, né? Porque vocês temos equipe atendem, né?
para Sim. atender, sim, com certeza. Excelente, isso é um diferencial importante. A A gente, gente abre lá. e assim, hoje os produtos que a Becom fornece, ela já ajuda muito os clientes a deixar de ter emergência. Um caso ou outro é inevitável acontecer um acidente, mas os produtos que a Becom oferece hoje, ele ajuda muito o cliente a evitar uma... Ter confiabilidade, né, Carlos? Exatamente. O cliente tem que ter. Eu vou te falar, cara, eu presenciei isso, eu acompanho tudo isso aí o dia a dia. Nós tivemos a pandemia aí, o que eu vi de carro quebrado por falta de peça, máquina quebrada por falta de peça. E eu falo abertamente, até porque eu sei que isso aqui vai cair nas redes sociais. Nenhum cliente nosso de contrato em Correia Transportadora na pandemia ficou sem ser atendido bate-pronto. Isso é um negócio muito... Assim, foi uma atitude da empresa, né? Que o Carlos até pode falar melhor o porquê isso aconteceu, né? Sim, teve um investimento, né? O Renan acompanhou de perto isso daí. Na verdade, começamos a trabalhar com a projeção da Becom aí e os produtos de estoque Continental desde 2014, né? Sim. Que nós começamos a analisar as vendas, como que era o estoque, onde nós estávamos e onde ia chegar com a Becom, né? Com Correias Transportadora. Então, a primeira análise, né, foi em 2014. Certo? Sim, exatamente. Aí, ao longo dessa pandemia, o que a Becom fez? Ela investiu capital em Correia Transportadora, destinou esse dinheiro para atender esse segmento, e isso tudo é voltado para em cima de um estudo feito de demandas, né? Que não é fácil, né, Carlos? Não, tem que ter Porque histórico, você tudo. tem que agregar o contrato, as correias de contrato, a correia spot, a correia de... Não é fácil. Não é fácil? Eu que outra? diga. Eu Mês diria e meio hoje que negociando aí, ó. Não, e CEO outra? da empresa aí para dar canetada. Não, e outra. Aí a proposta... Tratando né, que a pandemia... fica válida, Sim. e aí a gente volta a falar, estudar novamente. Então, mas o importante é que esse trabalho está acontecendo, né? Essa análise aí tem sido certeira e tem acontecido os pedidos, né, Brito? Não, e tratando assim que a pandemia chegou, depois veio guerra, a gente não sabia como ia ser prazo de entrega, escassez de matéria-prima no mercado. Aí com essa estratégia Sim. a gente conseguiu formar um estoque para atender esse mercado. Certo, Carlos? Sim, exatamente. Então, como é que funciona aqui o atendimento a compra da Correia Transportadora, né? Então, vamos lá. Tem um cliente que ele tem uma necessidade de uma Correia Transportadora. Consumo. Ele tem um consumo. O que eu faço? Eu vou analisar todas a demanda dele, né? Então, eu achei aqui tem ali uma planilha de Correia Transportadora que esse cliente utiliza. Eu tenho que fazer o quê? Entender esse consumo dele e formar um lote econômico. Para isso eu uso a ajuda do Renan, Sim. para ele dar essa orientação para a gente. Como que eu faço essa movimentação de estoque? Cheguei num resultado, vamos investir. Investimos nisso. Carlos, tem uma quantidade aqui que esse cliente utiliza que você vai precisar comprar mais. Vamos lá, vamos entender, vamos fazer reuniões, entender como que é o mercado para que a gente possa acertar o nosso estoque no lote econômico para que eu possa atender tanto o meu cliente de contrato e se porventura outro cliente necessitar dessa correia, eu ter ela em estoque também. O bom da Becom, ela sempre se preocupou a emergência também, né? Porque às vezes você tem uma empresa, tem uma correia transportadora pesada, quebra e a Becom tem que atender. E tem correia, se você for cortar manualmente, você vai enrolar ela 3, 4 dias. Então a Becom, pensando nessa agilidade, ela investiu muito em equipamento, né? De corte, de enrolar, né? Caríssimo, né? Então hoje o que eu levava 2 dias ou 1 dia e meio para enrolar uma correia, eu faço hoje em 10 minutos.
o equipamento ultramoderno. Isso otimiza a Isso entrega. aí otimiza a entrega. Quando o cliente está na emergência, a gente Por isso que enrola... como falei no início, não é fácil, cara, ser distribuidor. Você tem que ralar o joelho. Aquele que está em casa, achando que é comprar e vender, desiste. Não é fácil. É a compra, é a venda, é o trabalho. Diferente. Eu acho que é o perfil que a Continental quer, né? A Becom se preocupa muito em tudo isso, desde a parte de, sabe, logística, de estoque. E o produto mesmo, né, minha fera, não é um produto de vender por telefone, né? Não, então, correr transportador é diferenciado. Você tem que estar no cliente, você tem que estar visitando, você tem que encontrar caminhos, fazer treinamentos, workshop. Então, por isso que a gente utiliza muito aí, usa bastante da nossa engenharia de aplicação aí com o Rafael Pavan, né? Então, estamos sempre alinhados, ele libera a equipe dele, ou mesmo ele vai fazer algumas palestras, né? Então, porque falta informação? Às vezes você chega num cliente, ele veio de outro segmento, ele não sabe, é da manutenção, mas ele não sabe, né? Então, ele está cotando uma correia, a correia é preta, e ponto final. E não é verdade, tem normas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente avançou muito em porto, né? Então, com um bom fornecimento. Por quê? Por causa da norma. Então, até o Rafael pode até explicar um pouquinho sobre a norma, né, Rafael? Sobre as correias aí, nossas correias anti-chama aí, acho que é um momento ideal aí. Sim, sem dúvida. O segmento de correia transportadora, né, existem algumas normas, né, como o Renan dizem, né, que nós temos que seguir, né? E a Continental segue à risca essas normas, porque essas normas são totalmente ligadas à qualidade do produto, né? O que você tem que entregar, como entregar. Um exemplo são correias anti-chama, né? Então, hoje, o mercado está caminhando cada vez mais rápido, mais forte, é uma tendência, para ir migrando para correias anti-chama. Nós, infelizmente, aí tivemos alguns acidentes recentes aí, que pegou fogo em transportador, né, em porto, em mineração. Então, a Continental vem se preocupando em desenvolver um novo composto, tá, que com essa resistência a não propagar a chama e com uma excelente propriedade de abrasão e de cortes e impacto. Sério? Né? Sim. Nossa, eu estou há 48 anos esperando isso. Agora que você vem falar, que eu já estou no fim da vida. Nós estamos na fase você 3. Você já falou que vai morrer com 110 anos, só não pode falar como, né? Pode falar agora como. Não dá mais. Eu sei como. Até falar para todos, todo o pessoal que está assistindo, né? Logo vem a novidade. Bem legal, nós estamos em fase 3 de desenvolvimento. Então essa daí vai substituir as correias lá do transporte de mina de carvão. Essa é a ideia. Mina subterrânea. A gente chama só abrasão, é isso aí. É isso aí. Isso aí legal. E com resultado de tempo de chama totalmente diferente. É um produto aí que... Autoextinguível. Autoextinguível, bem mais rápido do que tem hoje no mercado, uma resistência à abrasão diferente, né? Então, em breve aí teremos novidades bem interessantes desse tipo de E um ponto interessante também, né, Rafael, que a gente pede para o Becom nos ajudar, é orientar os clientes que utilizam esses produtos realmente, assim possível, pegar um pedaço da correia que recebeu, mandar fazer um teste no laboratório, porque o papel aceita tudo. Certo. Então, nós enviamos o certificado de teste, tá lá, né, que a correia é anti-chama, assinado pelo nosso laboratório, pela Continental. Então, nós mandamos esse documento, mas não sabemos como funciona o mercado, né? Não sabemos. Então, a gente pede para o cliente, né, realmente solicitar documentação, fazer alguns testes em correia, porque às vezes até por algum engano, né, pode ser que cota uma correia que não é anti-chama. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte, porque algumas seguradoras procuraram nós para conversar um pouquinho, entender, porque teve alguns incêndios no Brasil recente, e acredito que o cliente tem que mostrar, né? Minha correia é anti-chama, comprei da Continental, aqui é o lote tal, a correia é MSHA, entendeu? Essa é a norma, MSH, ok. Uma das, né? Uma das, né? Mas esse procedimento pode impactar em que a seguradora? Então, a seguradora faz o processo, né? E a partir daí que tem um sinistro, o cliente tem que, né, vai consultar o fabricante
E aí o fabricante fala, não, essa correia anti-chama e tal, Então, vamos se não provar isso for, daí. se não for, ele pode estar descoberto. Provavelmente isso, no seguro. Então, uma informação que nós estamos aí trabalhando forte, né? Licitações também. O próprio cliente já está se preocupando com isso. Então, acho que isso é importante, a gente trabalhar em cima dessa informação. E a questão de segurança, né? A questão de segurança. vidas, Isso né? daí, Sim. um acidente, você tem risco ali de ceifar não. uma vida. E Gente, parece que não. Eu tava num cliente uma vez, não vou citar nome, pra falar pra ele, falei, você tá usando correia de abrasão. Era uma mina. Ele olhou pra mim, deu risada e falou, aqui só explodiu uma vez em 50 anos. Pô, Só, né? Só. Não sabe o prejuízo. poxa, Mas eu o Renan, acho que essa é a ideia, é conscientizar, levar informação. Isso. Então, isso que a Continental faz aí com o distribuidor e também com nosso pessoal interno, né? Para correr a transportadora tem que estar visitando mesmo, cara. Isso. Tem que estar no cliente. tem que estar no agrega cliente. Se credibilidade, não ralar sem joelho, dúvida. fera, você não sai. Mas olha, Renan, uma das coisas gratificantes, um sábado passado eu liguei pro Carlos aí. Oi, Carlos, tudo bem? Desculpa te incomodar. Ele disse, não, você não está incomodando, eu estou no CD2 aqui. Tava trabalhando. Mas o que você está fazendo? Não, um cliente nosso que tem contrato, rompeu a correia, ele me ligou e Foi lá cortar. eu já liguei pro o nosso rapaz do corte, ele está vindo para entregar hoje. Que legal. Eu achei isso bacana. Aí o que eu fiz? Liguei na segunda-feira, falou, ó, tudo bem? Poxa vida, fiquei sabendo aí que rompeu a correia, lamentavelmente, mas foi atendido bem e tal. Eu disse, Carlos, eu vou abrir um jogo com você. Obrigado, cara. Você não sabe o prejuízo que a gente deixou de tomar. Mas foi a coisa rápida. Eu liguei, em questão de 2 horas, o carro já estava aqui com vulcanizador, com tudo. Olha, parabéns. São essas coisas, quando eu digo excelência de qualidade, tá? A excelência de qualidade não tem preço. Quando a gente fala assim, põe uma correia dessa, que dura 3 vezes, 4 vezes mais do que uma correia que está instalada, gente, pelo amor de Deus, você pega uma mineração de ouro, uma mineração de ferro, o tempo, a ociosidade... Tempo parado, né, Fera? Tempo parado. Caríssimo. Então isso aqui não tem preço. É isso que nos deixa bem, assim, satisfeito com o produto da Continental. Agora, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês estoquem um pouco. Cara, eu não tenho mais onde estocar a correia transportadora. Porque você fala, a FO, eu tenho que comprar. Sim. A temperatura, eu tenho que comprar a abrasão, a Monster Ride, eu tenho estoque de tudo. Sim. Tá saindo pelo ladrão. Eu, como fábrica, hoje não vou atender direto. Então, essa é a função da rede de distribuição. Então, eu pergunto pro Brito aí, e aí, como que funciona aí? Como que tá trabalhando com seu presidente aí na Becom, seu diretor? Qual que é a ideia? Não, assim, estoque, vamos deixar com a gente para a gente seguir nessa linha. Muito bom. Agora, essa ideia, o fera. seguinte, o nosso presidente, ele acredita no produto Sim. e tem uma frase que eu sempre escuto na Becom: correia transportadora agrega valor. Se agrega valor, agrega... Credibilidade. Então, Foi um sábio que falou pra você, Essa né, frase é do Barba, né? Foi um sábio. Foi um sábio. então, Eu vou falar pra você, eu tenho umas 15 frases dele já. então, isso pode parecer clichê, Se ele usasse mas- essa inteligência pra vender correia, ele tava vendendo mais ainda, viu? pode parecer clichê, mas Pode é... falar, viu? Espera lá, né? Pode parecer clichê, mas é a pura realidade. Sim. Mas é... E o que acontece? Nós atuamos hoje com estratégia, Certo. e a Becom, em geral, ela tem isso muito bem fundamentado, tá? Então, a estratégia, o estudo do mercado, o estudo dos nossos clientes é o que faz a Becom ser o que é hoje. Então, hoje a gente não trabalha com produtos de baixa qualidade, é sempre com alta qualidade. A gente tem investimento, valor, tem estoque, a gente tem engenharia, tem tecnologia, nosso Rep Center que está a todo vapor, que hoje os nossos clientes que nós temos contrato de serviço e eles Tem Tem- essa plataforma, né? têm uma plataforma que ele pode monitorar
online. Eu acredito que a Continental também tenha isso, o Pavan, se... Sim. É o nosso Conte Plus. Conte Plus. Conte Plus. Olha só. Hoje a Becon com o Rep Center, se for possível até de repente a gente fazer um sistema integrado, que aí a gente possa monitorar as correias transportadoras, os rolamentos, os roletes, os tambores, a gente pode fazer tudo isso remotamente. Sim, Remotamente a gente faz isso daí. Uma das o próprio coisas cliente boas... final alimenta o software. Olha né? só. Uma das coisas boas, Renan, que eu tenho dentro da Becon é ter o nosso CEO, que é o Rogério, não pode estar aqui presente, que ele é um cara que conhece mercado e conhece produto. Então, cara, quando você senta com alguém que conhece produto e conhece mercado, é fácil de formalizar o que ele está falando. Sim. Agora, você ter... eu não daria para trabalhar numa empresa que o cara fosse apenas capitalista. É muito difícil em correia transportadora você falar uma língua diferente. E o Rogério, ele sempre acompanha, né? O Rogério me dá uma das coisas boas, ele faz uma reunião uma vez por mês comigo, com todos nós aqui. Produto, trabalho e decisões. Pronto. A gente tem uma cultura, é uma religião, a gente sabe. Quando eu estou escovando meus dentes de manhã, que eu estou indo para a empresa, eu já estou pensando no que eu vou fazer. Ninguém chega lá para abrir jornal. E falando um pouquinho de produto, acho que é bom a gente voltar a esse assunto, né? Porque, igual eu falei, a Continental aí investe em tecnologia, tem diversas plantas no mundo com equipamentos novos, tecnológicos e sempre buscando o melhor para o cliente em performance, né? Então, nós lançamos um produto que é o Conte Clean e é um produto fantástico. O Rafael tem trabalhado forte nesse produto, nesse desenvolvimento, já é uma realidade para nós. Acho que você pode falar um pouquinho aí, né, Rafa, sobre o Conte Clean, né? Sem dúvida. O Conte Clean é um composto antiaderente, então ele reduz aí significativamente a emissão de particulados, principalmente no retorno da correia. Né? Então, em sistemas que o raspador, às vezes, ou os raspadores, né? Sim. Não tem uma performance boa, né? O Conte Clean ele ajuda, porque o material não agrega na correia. Baixo coeficiente de Então, atrito. deixa eu te fazer uma pergunta. Não é o coeficiente de atrito, Everton. É o material que ele é Antiaderente. antiaderente. É o ato de... Exato. Exemplo chula, Ele reduz untar a muito forma, vai. a aderência. Bacana isso do daí. material Então, veja bem, transportado. quando você tem uma aplicação de calcário com 15% ou 20% de umidade, onde fica aquela impregnação, essa correia aí seria bem aplicada. Perfeita. É uma correia Fertilizantes perfeita. também, onde ela... O composto Conte Clean, ele aumenta, quanto maior a umidade do material, maior a eficiência. Pô, que Então, Então, repele a água. Nesse tipo Pode de ser. aplicação aí, que o material tem 10% de umidade para mais, né, a performance do composto é Sim. excelente. Bom, falando em aplicação, então quais os principais segmentos aí que nós podemos aí fazer um trabalho aí, falar para a Becon um pouquinho, que a gente pode colocar essa tecnologia? Bacana, mas só dando sequência aí a Conte Clean, que eu achei bacana, é um problema grave realmente que a gente encontra nas minerações de calcário, quando tem o calcário úmido. Essa mesma borracha, ela pode ser aplicada hoje no chute, né? Para o material deslizar. Porque normalmente, quando você tem muita umidade no calcário, a queda do produto ela é livre. Se não adere no chute, né? E retorna o produto. Nesse caso, fazendo o revestimento, o material também desliza com maior facilidade. Pode Na ser teoria, feito assim? sim, né? Não foi desenvolvido para isso, né? Para esse tipo de aplicação, mas na teoria pode ajudar Pode como ajudar. defletor, né? Você está falando no chute, Escoamento popularmente de chamado material. de morto, mas o Isso. nome técnico é defletor, né? Para escoar o material. Sim, bate, porque tem defletor nada mais é. O material veio de um outro ponto de alimentação, bate nesse cara aqui, ele cai 45 graus em cima da outra alimentação, que é a inclinação. É o melhor queda de material, né? 45, 40, 50 graus. Hoje no Que não pode cair calcário 90 ele graus. elimina esse morto, a queda é livre, tá? pra Essa não queda ter a 90 acúmulo de- graus, né? O que acontece?
dependendo da aplicação, pode reduzir a vida útil da correia, né? Então, nós entendemos aí que o defletor, né, ele cai em cima da próxima alimentação de uma situação mais adequada do que um chute, né? Chute de transferência quando ele é 90 graus. Direto. Exato. Sim. O cold kit é uma realidade. Sim, é uma realidade. Então, resumindo, uma correia antiaderente. Então, para não entrar muito técnico aí e perder o foco, né? Então, ela reduz a intensidade do material a aderir na borracha, né? Então, correias convencionais... Cara, eu já visitei tantas indústrias e eu vi pessoas que ficam embaixo do transportador com pá tirando esse material. Então, essa correia vai sanar esse tipo de falha. Reduz significativamente. Não vai eliminar em 100%. 100%, tá? Depende muito da aplicação, depende muito do raspador. Tem equipamento, né? Que depende a gente não consegue muito da umidade do material. Mas, como eu disse, vai reduzir. Legal. Resolveu o problema daquela cimenteira lá que estava precisando disso, lembra? Outra pergunta, cara. Você está falando aí em produto aí. Nós temos um grande problema, acho que no mundo, tá? É correia feita com EPDM, cara. Você roda aí as fábricas, puta, quando fala em EPDM, ou faz com borracha nitrílica no meio, né? Onde quando dá temperatura da escola. As correias de vocês de alta temperatura, ela é 100% EPDM? Porque as nossas aplicações aí têm tido um resultado fantástico. Ela é 100% EPDM? Quando especificada como 100% EPDM, sim. Tá? Mas ela tem a opção de ser híbrida. O que é uma correia EPDM híbrida? No retorno da correia, você tem uma 150, por exemplo. Né? Que o material não chega na temperatura da superior. 200, 300, 400 graus. O retorno é mais tranquilo. Então, se na aplicação... EPDM. PDM. O etilona PDM. Quando é híbrida, né, na última lona, embaixo SBR. Quando é EPDM, em cima EPDM na borracha de ligação, entre lonas, conforme o composto de cobertura. O EPDM é um polímero, né, muito eficiente em alta temperatura. Então, hoje a gente consegue chegar aí com uma resistência de 400 graus, né, com alguns compostos aí. Tá? Legal. A gente teve um case recentemente que conseguimos fechar um contrato com o cliente por questão de prazo de entrega, né, Renan? Sim. Qual o prazo de entrega dessa correia hoje? Hoje é uma correia importada, né? A alta temperatura 200 graus, né? Fazemos na nossa planta da Hungria. São 210 dias. Então, realmente, precisamos de um esforço, né, do distribuidor para ter essa correia no estoque, que é o que está acontecendo com a Becon. Então, esse caso desse cliente, você pegou o pedido provavelmente porque você tinha a correia pronta entrega. Sim, exatamente. Não, da Becon está acontecendo coisas diferentes. A pronta entrega. A verba que o Rogério liberou, ele gastou tudo em correia de alta temperatura. Tem que correr até o teto lá de alta temperatura. Mas já está pedindo mais, então isso quer dizer que está saindo, né? Tá vendendo, caminhando. E o interessante é o que acontece. Esse cliente, ele cotava conosco, nós nunca tínhamos essa correia. O que a gente propôs para ele? Fecha um contrato com a gente, exclusivo desse material, que eu consigo te manter essa correia no estoque para você. Foi assim, ele acreditou na gente. Hoje a gente fornece material para esse cliente de forma imediata, porque a gente mantém. Então, a Becon espera os 210 dias, mas o cliente não espera. Então, essa é a estratégia que a gente fala. E não só isso. Bacana. Tem alguma coisa, Fera, para falar? Sim, não só isso, né? Ele tendo esse contrato, a gente aplicando essa correia de alta temperatura, eu acompanho essa performance, justamente para a gente garantir que aquilo vai performar. A gente não está preocupado só em vender, a gente quer vender a solução, fornecer a solução para o cliente. Interessante, falando dessa correia, falando de uma planta da Hungria, que eu tive na planta, já visitei, porém eu como fábrica falar, né, é chovendo molhado. Vocês dois, Carlos Brito e Everton, conta um pouquinho aí dessa experiência que vocês tiveram na nossa planta na Hungria. Fiquei sabendo que o Everton comprou um óculos de sol muito bonito lá, viu? Se não segura ele não ia nem ver correr lá. Mas fala um pouquinho aí do que vocês acharam da planta, da receptividade, do Zolto, nosso diretor que recebeu vocês lá. Como que foi essa experiência aí na Hungria? Conta um pouquinho para nós, hein? Não, acho que foi assim, foi enriquecedora. Sensacional, foi uma experiência incrível a gente conhecer uma outra planta que produz correias transportadoras
para outros segmentos e de uma forma assim que é o nicho de mercado deles, né? Recepção incrível, o pessoal lá da fábrica explicou processo a processo para a gente, mostrou qual é o diferencial da Continental. Isso é importante. Cara, as qualidades das prensas, a limpeza que até porque o EPDM, se não tiver essa limpeza, ele contamina. Sim, mostrou exatamente. tudo pra gente. Parte de mistura de polímeros, laboratórios, testes realizados. Cara, tudo de ponta. Isso daí mostra a qualidade, a premissa da Continental, que é fornecer produtos de qualidade. Bacana. A próxima é o seguinte, Estados Unidos, deixa eu falar. O visto americano agora só em novembro do ano que vem, o único que tem sou eu e o Rogério. Então quem vai é você agora. Eu e o Rogério, por favor, faça essa programação para a gente viajar. Olha, gente, o tempo está chegando. Caramba, foi muito bom conversar com vocês. É o que eu digo, cada conversa que a gente tem é uma experiência que a gente vai somando. Eu gosto muito disso, eles também, vocês somaram muito ao nosso conhecimento. É muito bom estar com vocês, cara. Vocês são fantásticos, são pessoas maravilhosas. E eu quero aqui, sem dúvida, agradecer a presença de vocês. Sei das dificuldades que vocês tiveram para agendar até esse dia. E que isso daqui seja o primeiro de muitos que nós vamos fazer. De coração, muito agradecido a todos. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Obrigado, Everton, pela sua experiência mostrada aqui, né? Você hoje é uma pessoa de respaldo e de muito respeito, o que se diz Correia Transportadora. Fico muito feliz com isso. Eu que agradeço. Obrigado vocês, um abraço a todos. Muito obrigado. E ao nosso cliente que queira alguma informação, que queira somar mais alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Vai estar aí no rodapé do podcast os nossos contatos. Obrigado a todos e até breve. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.